Olá pessoal, hoje nós vamos estar aqui para falar de um tema muito importante. Acredito que é um dos temas mais desejados do profissional que lidar diretamente com os alunos neurodivergentes. Hoje, 8 de maio, estamos na nossa quinta aula, aula do caderno número 5. E o tema de hoje é um tema que é muito perguntado pelos profissionais, é um tema que é muito questionado, né? E todos gostam de ouvir, de conhecer mais sobre esse tema. Todos os profissionais da área de inclusão, eles se preocupam em entender melhor, porque é um tema que reflete a prática dos profissionais que lidam diretamente com alunos neurodivergentes, alunos atípicos dentro da sala de aula. Mas hoje nós vamos falar somente as consequências e os tipos de crises. Nós vamos estar falando hoje sobre tipos de crises e consequências nos alunos neurodivergentes dentro da sala de aula. É sobre isso que nós vamos falar neste momento. A crise, as crises que as crianças, os alunos neurodivergentes, eles apresentam dentro ou fora da sala de aula, né, se tornaram comuns, né, dentro dessa esfera, desse olhar de atipicidade. As crises em alunos neurodivergentes, como aqueles que têm autismo, né, TDAH, deficiência como deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de transtorno não especificado, né, são respostas involuntárias do sistema nervoso à situação de sobrecarga ou estresse intensivo, né, na criança ou no adolescente. Diferente de uma birra, é bem diferente de uma birra, que tem um objetivo específico. A birra, ela tem um objetivo específico, né? Já as crises, nesses alunos atípicos, ela não tem um objetivo específico. A crise é um momento de desregulação, onde o aluno perde o controle sobre suas reações. E quais são esses tipos de crises? Como é que a gente consegue diferenciar as crises de uma criança neurodivergente, de um aluno neurodivergente, e a crise de uma criança que está cometendo crise de birras? De acordo com especialistas, as crises costumam se manifestar em 3 formas principais. Quais são essas formas? Meltdown, que é uma explosão. O que é o meltdown? É um tipo de crise que é uma explosão, é uma descarga externa de energia, onde o aluno ele pode gritar, chorar intensamente, debater-se ou apresentar comportamentos agressivos. É como se o copo transbordasse devido ao excesso de estímulos. Quando você vê aquela criança que está em crise, chorosa, né, que grita, que bate no colega, pode ser sim uma crise meltdown, né? Esse tipo de crise, geralmente, eles são apresentados em crianças autistas. A gente está falando dentro do ambiente escolar, mas pode ser em qualquer outro ambiente onde essa criança tem essa sobrecarga, né, intensiva de energia e que ele acabe se desregulando. Isso pode acontecer no shopping, na igreja, na praça, mas a gente está trazendo para o âmbito escolar porque nós estamos capacitando profissionais da área educacional, assim como o profissional de apoio, que é o profissional auxiliar da vida escolar, e o profissional da sala de recurso, que é o profissional que faz o atendimento educacional especializado. Temos também uma outra crise, diferente da crise meltdown, que é uma crise onde a criança ela descarrega aquela energia nos objetos, em qualquer outro elemento, ou até mesmo no coleguinha, ou na professora, ou no profissional
de apoio que está lhe acompanhando, né? A crise shutdown, que é uma outra crise, ela já é uma crise contrária da meltdown, né? A crise meltdown, ela é uma explosão, e a crise shutdown, ela é uma crise de desligamento. Como assim, né? Ao contrário do meltdown, esta é uma resposta interna. A criança, a sobrecarga da criança, ela internaliza tudo para ela mesma, né? O aluno desliga para se proteger, podendo ficar em silêncio absoluto, parecer apático, né? Imóvel ou incapaz de responder a comandos simples. Sabe aquela criança que só chora e ela fica estatalada e ela não fala, ela não comunica, né? Ela dá o gelo, ela se desliga de si. Ainda que o que esteja causando nela seja dor, quando ela se automutila, né? Quando ela se morde, ela não morde o outro, ela não bate no coleguinha, ela não bate no profissional, ela não bate na professora, mas ela se automutila, se mordendo, arrancando os pedaços, e como se não tivesse sentindo dor. Aquilo ali é uma crise de desregulação que chamamos de shutdown. É uma crise de desligamento. Então aí a gente pode diferenciar já de frente esses dois tipos de crise. A crise meltdown, que é uma explosão, sobrecarga, transbordada e passada para quem está próximo, e a crise shutdown, né, que é uma crise de desligamento, onde também é uma crise intensiva, é uma sobrecarga de energia, porém ela não explode, ela se desliga, ela se internaliza dentro daquela desregulação, né? Reagindo dessa forma, se automutilando ou se desligando como se ela não estivesse ali. O que é de físico que a gente percebe é quando a criança fica paralisada ou chorosa de uma forma sem grito, sem demonstrar nenhum tipo de agressão à pessoa que está próxima, mas para si mesmo, né? Temos também a terceira forma de crise, que é a crise sensorial. A crise sensorial, ela ocorre quando estímulos do ambiente, luzes fortes, barulho excessivo, textura, ela torna-se insuportável para o processamento sensorial do aluno, gerando dor física ou ansiedade extrema. E a gente observa muito isso dentro de outro quadro, como o quadro de seletividade, né? Seletividade de amigos, seletividade alimentar, né? A questão tátil, toque, ou às vezes a criança se desregula por tecidos. Eu tenho uma experiência para contar para vocês sobre a questão de uma crise sensorial, onde a criança, ela toda noite ela chorava, né? Toda noite, era a noite toda chorando, a noite toda chorando. E ela entrava em uma crise sensorial e era uma criança que dava crise sempre shutdown, que era aquela crise desligada. Então, isso preocupou os pais, porque os pais não conseguiam conotar por que aquela desregulação, por que tanto choro, tanto grito, e passava noites acordados, chegava aí para o hospital, mas ali não dava em nada porque não se descobria qual era a dor, né? Eles viviam chutando, né? Tentando descobrir o que é que o filho tinha, e toda noite aquela situação, né? Toda noite a criança desregulava. Quando ela estava perto de dormir, a criança se desregulava, né? Ele procurou o neuropediatra, eles procuraram os médicos, as partes clínicas, especialistas, e demorou, ninguém descobria o porquê, né? Foi feito alguns exames e nada de achar uma resposta, e a criança constantemente desregulando, e o quadro só mudava quando aproximava o horário de dormir, né? Foi quando um especialista, né, um neuropsicólogo, ele conseguiu, através das anamneses, através das triagens, através das avaliações, ele conseguiu perceber que a criança, ela estava em crise sensorial aguda, né? Uma crise sensorial intensiva. E por ele ter crise shutdown também, né, dificultava o diagnóstico, dificultava descobrir a razão que estava fazendo com que aquela criança ficasse tão desregulada.
E aí foi quando ele percebeu que quando a mãe, ela ia colocar o filho para dormir, essa criança para dormir, ele tinha um lençol de veludo, né? E no lençol tinha uma etiqueta do lado. Essa etiqueta, ela entrava em contato com o corpo, às vezes com o rosto, às vezes no pé, e isso desregulava, né, a criança, e a criança não conseguia. Tanto que a criança só conseguia dormir quando levava para a cama. Ela só conseguia se acalmar mais tardio da noite, quando botava para dormir com eles. Mesmo assim, ele chorava, né? Então, quando descobriu que era a etiqueta, né, que foi tirada todas as etiquetas de roupa, de lençol, né? Aí a criança pôde regular e ficar bem. E isso acontece muitas das vezes, né? A meia, aquela costura da meia na ponta dos dedinhos desregula a criança se ela tiver, né, uma sensibilidade sensorial ou transtorno sensorial. E a gente leva isso, estou falando da parte tátil, né, da parte do toque, mas a gente tem muito isso na questão da visualização também, na questão visual, na questão do paladar, que chamamos de seletividade ou transtorno alimentar, né? Porque seletivo todos nós somos. Eu tenho coisas que eu não gosto de comer, então se tem coisas entre o grupo de alimentação que eu não gosto de comer, eu posso ser uma pessoa seletiva. Agora, o transtorno, o distúrbio de alimentar, ele é diferente. Né? A criança, às vezes, a pessoa, às vezes, não consegue degustar certos alimentos por causa da textura, por causa do cheiro, né, do olfato, enfim. Então, a gente precisa entender que a crise sensorial, ela envolve toda essa parte dos 5 órgãos do sentido: a visão, o olfato, o paladar e a audição. Quantos alunos são desregulados? Chega bem na escola, mas quando entra na sala de aula se desregula pelo fato do barulho, né? E aí a gente precisa ter aquele fone, o abafador, né? Onde vai tentar proteger mais e diminuir o índice de estresse para que aquele aluno, ele não se desregule, ele não fique desregulado. Então, eu tenho uma experiência viva também, dentro dessa parte de crise sensorial, de uma aluna que ela, todos os dias, ela tinha uma regra, né? Uma norma, onde ela ia passar, né? A rotina, onde ela ia passar. O caminho que ela passava para ir para a escola era um caminho que tinha um jardim na porta de uma casa. E ela fazia com que a mãe recolhesse flores para poder levar para a coleguinha, levar para a professora, levar para a tia de auxiliar, para a sua tia de apoio. E ela levava flores para todo mundo. E ela tinha esse costume, ela tinha essa rotina. E para ela era um prazer, era uma alegria. E essa menina, ela era autista, ela era diagnosticada pelo autismo. E um certo dia, a avó dessa menina, ela adoeceu. Então, a mãe teve que estar cuidando, né, de sua avó. Ou seja, a mãe da menina tinha que cuidar da avó da menina, né? E por essa razão, por morar em outra rua bem distante, ela começou a traçar um novo caminho para levar a filha para a escola. Primeiro, ela passava na casa da mãe, que é a avó da menina, para cuidar, no horário da escola, dali, que era um outro caminho, né, ela já levava a menina para a escola. E traçou um novo caminho, só que ela não passou toda essa situação para aquela menina autista. E isso criou um desconforto muito grande, uma desregulação intensiva, ao ponto dela ter crise sensorial, que iniciou de uma crise sensorial, né? Porque ela queria ter o contato, ela queria pegar os elementos, as flores para levar para a escola, com uma crise meltdown, né? Bem forte, onde ela tinha explosão de cargas, né, de energias, e ela já chegava desregulada, chutando, gritando, gritos de horrores, né, chorando, batendo no colega, batendo na professora, batendo no auxiliar de apoio, e criou todo aquele desconforto onde a escola, ela não sabia lidar com isso, né? A mãe também, foi tudo novo para a mãe, e a mãe não entendia, e aí começou aquele ciclo de
ela levar a menina para os especialistas, levar para os médicos, para ver o que de fato estava acontecendo. Por que aquela crise tão repentinamente ela surgiu, né? E foi quando um dos especialistas descobriu que, com muito tardar, depois de muitas intervenções de psicólogos, de neuropsicólogos, de psicopedagogos, de pedagogos, da própria escola, do próprio neuropediatra, chegando ao ponto até de aumentar a dosagem do medicamento, e nada funcionava, porque, como dizia, vamos para a escola, era momento de horror, era momento de gritos, era momento de crises constantes. Né? Foi quando, em um desses atendimentos, né, um dos especialistas percebeu, na parte da anamnese, que ela tinha mudado de rotina, ou seja, a mãe tinha quebrado, porque mudar de rotina a gente pode, para esses alunos, pode, contudo que vocês falem para ele, olha, nós vamos precisar ir no dentista amanhã você não vai direto para a escola, nós vamos primeiro no dentista e depois você vai para a escola. Deixar eles cientes, preparar eles, principalmente os autistas, como vai ser a nova rotina que houve intervenção naquele momento. Mesmo que depois você diga para eles que volta para a rotina antiga. E não houve isso com essa mãe e essa menina, né? Então, assim, ela não sabia. Foi uma quebra de rotina. Aí não chamamos de mudança, chamamos de quebra de rotina. Foi uma quebra de rotina, né? E não ter avisado. E aí, quando descobriu que foi uma quebra de rotina, o especialista pediu que a mãe fizesse a experiência. Ah, doutor, mas eu estou cuidando de minha mãe está acamada e a casa fica bem distante do caminho e que não sei o que, e é uma flor. E não era qualquer flor. Não é que a menina queria que a mãe desse uma flor. Ah, uma flor resolveria o problema, não. Tinha que ser o mesmo caminho, tinha que ser aquela flor, tinha que ser aquele jardim. Porque ela não ia entender, né, esse processo. Então, e a crise ia continuar. Então, a mãe seguiu a orientação, né, que foi até uma psicopedagoga, que descobriu isso na anamnese, que houve essa mudança quando ela indagou, houve mudança, houve quebra de rotina, e ela foi instigando isso, buscando, até que descobriu, né, que houve sim uma mudança de rotina, porque houve uma mudança de caminho, né, um novo caminho, um novo momento, né, um novo processo, e a menina não foi avisada sobre isso. Então, quando ela retornou pelo mesmo caminho, que ela percebeu que ela estava no mesmo caminho e que ela estava no mesmo jardim, ela já começou a sorrir, ela já começou a pular, dar pulo, né? Aí já foi muita alegria. E aí ela conseguiu pegar as flores e chegou feliz, como, gente, foi da água para o vinho, foi de repente assim, ó, pá, né? Quando ela começou a passar as flores recolhidas, né, colhidas, para as pessoas a qual ela tinha o costume de dar, né, aquelas flores. E parecia que nada tinha acontecido. Ela assistiu a aula feliz, ela voltou para sua rotina feliz e conseguiu se regular. Então acontece muito isso da gente quebrar a rotina, principalmente dos alunos que têm o diagnóstico do autismo. A gente pode mudar a rotina? Pode, é mito que não pode mudar a rotina. Você pode mudar a rotina com tudo que você converse, que você dialogue, que você passe para eles com antecedência. Não é assim, eu vou mudar isso agora e já vou passar para eles, porque eles não vão intercalar isso, né? Mas você já vindo 2, 3 dias dizendo que você vai precisar mudar a rotina e de que forma é que vocês vão conduzir essa nova rotina. Então isso ajuda muito. E mesmo assim ainda corre o risco de alguns que têm o nível de suporte 2 ou 3 não entender. Mas a orientação dada é essa, né, para que a gente evite uma crise meltdown, uma crise sensorial, né, por questão de visualização, de barulho, ou qualquer outro sistema que desregule, né, esses alunos. Aí tem no caderno algumas figuras que eu coloquei sobre o meltdown e o shutdown, né, que são as crises bem comuns nos autistas. Põe para fora o meltdown, põe para fora as emoções, descontrole emocional. Uma psicopedagoga que descobriu isso na anamnese, que houve essa mudança quando ela indagou, houve mudança, houve quebra de rotina, e ela foi instigando isso, buscando, até que descobriu, né, que houve sim uma mudança de rotina, porque houve uma mudança de caminho,
né? Um novo caminho, um novo momento, né? Um novo processo. E a menina não foi avisada sobre isso. Então, quando ela retornou pelo mesmo caminho, que ela percebeu que ela estava no mesmo caminho e que ela estava no mesmo jardim, ela já começou a sorrir, ela já começou a pular, dar pulo, né? Aí já foi muita alegria. E aí ela conseguiu pegar as flores e chegou feliz, como, gente, foi da água pro vinho, foi de repente assim, ó, pá, né? Quando ela começou a passar as flores recolhidas, né, colhidas, para as pessoas a qual ela tinha o costume de dar, né, aquelas flores. E parecia que nada tinha acontecido. Ela assistiu a aula feliz, ela voltou para sua rotina feliz e conseguiu se regular. Então acontece muito isso da gente quebrar a rotina, principalmente dos alunos que têm o diagnóstico do autismo. A gente pode mudar a rotina? Pode, é mito que não pode mudar a rotina. Você pode mudar a rotina com tudo que você converse, que você dialogue, que você passe para eles com antecedência. Não é assim, eu vou mudar isso agora e já vou passar para eles, porque eles não vão intercalar isso, né? Mas você já vindo 2, 3 dias dizendo que você vai precisar mudar a rotina e de que forma é que vocês vão conduzir essa nova rotina. Então isso ajuda muito. E mesmo assim ainda corre o risco de alguns que têm o nível de suporte 2 ou 3 não entender. Mas a orientação dada é essa, né, para que a gente evite uma crise meltdown, uma crise sensorial, né, por questão de visualização, de barulho, ou qualquer outro sistema que desregule, né, esses alunos. Aí tem no caderno algumas figuras que eu coloquei sobre o meltdown e o shutdown, né, que são as crises bem comuns nos autistas. Põe para fora o meltdown, põe para fora as emoções, descontrole emocional, impulsividade, essa crise também ela pode ser dada no TDAH, né? E crises com choros, gritos e agressividades. Já a shutdown, a criança ela demonstra nessa sobrecarga, né? Guardar as emoções para si, né? Ela não passa essas alterações emocionais para outros. Isso fica para ela, e isso faz com que ela se automutile, isso faz com que ela se autoagrida, né? Empatia, olhar vazio, isolamento, distanciamento, não quer interagir com ninguém. Me deixa aqui porque senão já sabe, né? Então, essas são as demonstrações da crise do meltdown e do shutdown, né? Não é birra, gente. Não é birra. Se você vê uma criança dentro desses critérios, não é birra. Né? Porque a pessoa não faz para conseguir algo. A birra é quando a pessoa faz para conquistar, né? Ou para alcançar, ter aquele objetivo fixo. Não. Já as crises, né? As crises das pessoas neurodivergentes, como meltdown, shutdown, crise de sensoriais, são crises que sobre aumento de cargas, né, aumento de energia que acaba, né, intercalando ou sobressaindo através de uma explosão, né? Vamos lá. Gatilhos. Temos também os gatilhos comuns no ambiente escolar, que são gatilhos que começam a criar a zona de desregulação. Porque a criança, quando se desregula, ela não se desregula de uma hora para outra, assim, tá? Né? Ela precisa de todo um processo onde ela vai, né? Aquilo vai aumentando, como foi dado um exemplo. Se for uma crise meltdown, até transbordar. E aí agora ela precisa jogar para fora. Ou uma crise shutdown, que a criança vai aguentando, de repente ela começa a liberar isso, demonstrando em si próprio, né? Os gatilhos comuns no ambiente escolar, entender o que causa a crise é o primeiro passo para o manejo respeitoso, como aponta a teoria. E o que a teoria aponta? Alguns gatilhos até chegar ao nível de desregulação, ao nível de crise, né? Sobrecarga sensorial é um dos primeiros gatilhos, né? E o que é essa sobrecarga sensorial? Barulhos de recreio, luzes fluorescentes ou cheiros fortes, né? Paladar não aceitável,
né? Poluição visual, isso tudo pode trazer uma sobrecarga sensorial. E isso acontece no dia a dia do ambiente escolar, até mesmo através de uma dinâmica, de uma brincadeira, né, da comunicação, da socialização da turma. Isso gera um certo desconforto até chegar ao nível de crises, porque ativa os gatilhos, né? Temos também mudança da rotina, como já foi acabei de falar, né? Alteração inesperada no quadro de horários, ou substituição de professores, espera. Gente, tudo isso pode ser gatilhos ativos que gera uma autodesregulação, uma sobrecarga no aluno. Dificuldade de comunicação também, não conseguir expressar uma necessidade ou dor, ele está sentindo algo, ele quer passar, ele quer demonstrar, ele quer falar o que está sentindo, mas não consegue, né, se conectar dentro da comunicação, e isso pode gerar, assim, uma autodesregulação. Excesso de exigências cognitivas, né? Quando eu digo aquela questão do aluno, fez errado, não, eu quero que você apague e faça direito quando eu mandei. E se instigar isso pode gerar, ou você forçar com que a criança faça, né? Empurre a atividade abaixo para que ele faça, porque ele tem que seguir as regras. Isso pode gerar também uma autodesregulação, uma sobrecarga intensiva e a criança desregular e entrar em crise, né? Então a gente precisa entender. A aula de hoje, a próxima aula eu vou falar como evitar. O que é que a gente pode fazer para evitar e como lidar se a criança chegar até essas crises. Mas a aula de hoje eu só vou apontar para vocês os tipos de crise e consequências dentro da sala de aula com os alunos neurodivergentes. Então, são duas aulas parecidas, porém, com finalidades diferentes, né? Então, na aula de hoje, eu estou trazendo para vocês os gatilhos que apontam, né, essas crises. A análise da crise, ela tem uma ferramenta psicomotora essencial que chamamos de SETA. Por que SETA? A letra S, ela significa situação da crise. A letra E é o estado da emoção da crise. A letra T é tônus, é algo voltado para o físico, para o corpo. E a letra A ação de resposta dessa crise. Então aí os teóricos, eles chamam essa análise, né, principalmente os analistas comportamentais, de SETA, né? Situação, o que antecedeu, que gatilho foi ativo para que esse corpo começasse a receber todo esse lado emocional, o motor, o físico, começou a constranger e começou a receber essa desregulação, né? E o estado emocional, né? Como é que está esse estado emocional? Iniciou com um gatilho na zona do estado emocional do medo, da frustração, da própria sobrecarga, da ansiedade. Qual foi o estado que a criança entrou que contribuiu para essa autodesregulação, né? O tônus, o corpo ficou rígido, caiu, ele se agitou, ele levou um susto. Foi a questão visual, foi a questão do paladar, foi a questão da audição. Por onde foi? Qual a parte do corpo que a zona que iniciou esse gatilho, que abriu, que ativou esse gatilho, né? E que deu ênfase a essa desregulação? O que foi que aconteceu? Que parte do tônus foi, né? E a ação, essa crise, ponto, ele entrou em crise, né? Qual foi a resposta motora dele? Se bater, morder, chutar, esticar o cabelo, vice-versa, independente que seja uma crise meltdown ou uma crise shutdown, né? A gente precisa entender a análise da seta da criança. E isso a gente observa muito na sala de aula. Eu vou dar um exemplo quando a sala está muito barulhenta e a criança ela começa a se descontrolar porque do barulho. Mas antes dela se descontrolar, antes dela entrar em crise, ela começa a dar sinais. Então, esses sinais é a seta indicando que a situação não está favorável, que o estado emocional está mudando
que o corpo dele vai começar a reagir, se batendo, mordendo, beliscando, esticando o próprio cabelo, beliscando o colega, andando, rodando, entrando em crises estereotípicas, né? Se batendo, movimentos repetitivos, que pode atingir até outras crises que a criança tem, com patologias ou comorbidades, a crise neurológica, a crise epilética, assim, qual for que tenha. Uma coisa vai acarretando a outra. Mas vamos voltar para a crise, né? As 3 crises voltadas para a criança neurodivergente. Então, e que ação foi essa? Que resposta foi essa? Então, é preciso a gente estar de olho na análise de seta para não deixar, a gente tentar bloquear que essa crise ela avance, ela venha avançar, né? Ela venha subir, ela venha desenvolver dentro da sala de aula. Por que acontece? Causas neuropsicomotoras, né? Sobrecarga sensorial, frustração e falha de comunicação, ruptura de rotina ou imprevisibilidade, demandas superiores ao nível do desenvolvimento, tônus desorganizado em hiperfoco, né? Ou hipofoco, dificuldade de modulação, baixa capacidade de antecipação e planejamento motor. Tudo isso é uma causa neuropsicomotora que contribui tanto para a crise shutdown, meltdown e a crise sensorial. E a gente precisa estar atento a esses sinais. Às vezes a criança está gritando socorro antes de estar em crise e aí a gente, despercebido, né, deixa que a coisa se agrava. Temos também uma crise chamada heteroagressão e autoagressão. Essas 2 crises, elas são muito parecidas, né? A heteroagressão é a agressividade voltada ao outro, que está dentro da própria crise do meltdown, quando a criança bate, quando a criança morde, quando empurra. Gente, não é perversidade, porque a gente, quem está de fora diz, mal, ele é perverso. Perverso não. O corpo está em uma reação de uma sobrecarga tão grande, a crise é de explosão, e o corpo vai reagir o quê? Empurrando quem está na frente, dando no rosto de quem está perto, beliscando. Aquilo ali são descargas saindo que faz com que o corpo daquela pessoa que está em explosão, ela venha desestressar. E é por isso que ele está ali para empurrar, que ele está ali para bater. Porque o seu corpo está reagindo a um desestresse. Porque está estressado, porque está com acúmulo, sobrecarga de energia. Então ele precisa passar isso, e isso vem através da agressão, né? É por isso que nós devemos ter cuidado, que quando a criança está com uma crise meltdown, a gente precisa limpar o ambiente. E às vezes é quando as pessoas chegam para cima, quer vir para cima, quer ajudar, no calor, na fúria de ajudar, e acaba sendo machucado. Ou o próprio colega que está ali, está atalado, sem entender, preocupado, acaba sofrendo agressão, porque a pessoa mais próxima que ele tem para descarregar, né? E a autoagressão, agressividade voltada ao próprio corpo. A autoagressão já é o resultado da crise shutdown, quando a criança ela precisa se morder para ela liberar a autocarga que está dentro dela, ou ela precisa esticar o cabelo dela mesmo, né? Ou ela precisa estar em silêncio, tipo para ela se controlar e ela não criar outros tipos de situações, né, dentro dessa crise em corpo quanto resposta. Então tá aí, ambas são respostas motoras, emocionais, involuntárias e não ato intencionais. Então a gente não tem como dizer que a crise shutdown, meltdown, uma crise sensorial é uma birra. Porque a criança, ela não precisa de algo para conquistar algo, para ela se autocontrolar. Né? Ela precisa que ela esteja em um ambiente tranquilo para que ela possa se desestressar e sair daquele ambiente a qual levou ao índice alto de energia e sobrecarga para que ela chegasse à da crise. Temos aí também a síndrome de Pica, né? Que é uma síndrome que a criança também ela pode entrar em crise se não for tratada, né? O que é a síndrome de Pica? Ela é uma síndrome comum também no autista,
né? Mas eu costumo dizer que a gente tem o traço dessa síndrome, né? A gente vê isso, o que eu vou falar aqui agora, a gente vê isso nas questões de algumas mães gestantes que têm desejos absurdos de comer a coisa, né? Mas a síndrome de Pica, ela acontece muito com crianças com TEA, o transtorno do espectro autista, que apresentam maior probabilidade de desenvolver pica, principalmente quando há alterações sensoriais, dificuldades de comunicação, deficiência intelectual associada, né, ao espectro do autismo, né? Por que isso acontece? Porque a síndrome de Pica acontece muito nos autistas, né? A pica no autismo nem sempre tem relação com a fome. Pelo fato de pôr tudo na boca e satisfazer oralmente, não é a fome, né? Muitas vezes está ligada à busca sensorial oral, né? Pode ser também uma questão da fase oral da criança não desenvolvida, né? Autorregulação emocional, ansiedade ou estresse da criança, comportamento repetitivo, que chamamos também de estereotipias, né? E dificuldade de comunicar necessidades, ou até mesmo a baixa de vitaminas, né? A baixa de vitaminas da criança, naquela pessoa, pode sim desenvolver a síndrome de Pica. Quais são os riscos dessa síndrome que pode gerar também uma crise, né, nessa criança? A pica no autismo nem sempre tem relação com a fome. A ingestão de objetos pode causar intoxicação, infecção, obstrução intestinal, problemas gastrointestinais e deficiência nutricional. É por isso que a criança tem o hábito de pegar as coisas do chão para colocar na boca, às vezes com o próprio objeto didático, né? A borracha, o lápis, a caneta, aquela questão de morder. Aí eu pergunto, é preciso ser TEA para eu ter o traço disso? Quando eu falo de ter o traço, de quem anda mastigando as coisas, né? De quem anda mordendo, puxando o cabelo, tirando caca, colocando na boca, né? Essa pessoa ela pode estar com um teor de vitamina baixa ou qualquer outro desses elementos relacionado à síndrome e não ter o diagnóstico, mas ter o traço. Mas falando das crianças autistas que são diagnosticadas com a síndrome de Pica, né? Segue aí toda a orientação de como essa criança ela reage, que muitas das vezes com uma falta de uma abordagem correta ou de uma orientação correta do profissional, a gente pode intervir de uma forma que as crianças, esses alunos que têm essa síndrome, ela possa também entrar em crise. Pessoal, a aula de hoje, como eu falei, é uma aula onde eu estou apontando os tipos de crises e as consequências. Amanhã nós vamos voltar com uma nova aula, explicando para vocês como lidar com essas crises, né? Como é que o professor, o auxiliar de apoio da vida escolar, ele vai lidar com isso? A própria professora, a comunidade escolar, dentro de uma crise, como se portar, de que forma. Amanhã, né, nós vamos estar aí com todas essas abordagens referente à aula de hoje, certo? Então, fique com Deus, tenha uma boa noite e até mais.